Tem um trecho agora que a gente vai repercutir aqui, que está na representação da Polícia Federal e também na decisão, que é muito interessante, que envolve uma infiltração política. Prestem bem atenção nesse trecho que foi divulgado hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Claro, uma investigação gigantesca, e a gente vai ler aqui um parágrafo muito interessante para conversar com a nossa roda. Dessa primeira reunião, extraem-se 3 pontos. Os irmãos Brazão infiltraram o nacional Laerte Silva de Lima nas fileiras do PSOL para levantamento interno de informações, o que resultou na indicação de que Marielle pediu para a população não aderir a novos loteamentos situados em áreas de milícia. Foi apresentada aos sicários a proposta de recompensa pelo crime. Foi estabelecida a única exigência, qual seja, a execução não poderia se originar na Câmara dos Vereadores. Segundo Domingos, tal exigência partira de Rivaldo Barbosa, o delegado, então diretor da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e já cooptado pelo grupo criminoso Mano Ferreira. É impressionante, porque o que é que isso mostra? Que o trabalho meticuloso do crime organizado. O crime organizado infiltrou alguém dentro do PSOL para ter informações internas, assim como tinha gente infiltrada na polícia. Ou seja, isso mostra como, de fato, a gente está lidando com um crime organizado que cada vez mais coloca tentáculos seus, colocar tentáculos seus em toda a estrutura de poder no Brasil. Então, o tamanho do bicho que a gente está enfrentando é esse. É um bicho que tenta se infiltrar e ter informação em qualquer lugar que cria um obstáculo para os seus interesses de negócios escusos. Então, mostra o tamanho do desafio que nós temos como país, e é algo que vai além de qualquer polarização, vai além de qualquer visão ideológica. A gente está falando do crime tomando conta, tentando tomar conta do poder para subverter o Estado brasileiro em seu próprio benefício. E aí não tem esquerda, não tem direita, não tem o que você pensa sobre política pública A ou B. O que tem aí é como enfrentar o crime que se infiltra no Estado. Fala, meu senhor. Não, e agora, há pouco começaram a sair porque deram, liberaram... Publicidade. Era publicidade. O delegado Rivaldo tá até a tampa envolvido. Tanto é que ele fez uma exigência para a família Brazão, que a Marielle não fosse morta nem no caminho da Câmara, nem na saída da Câmara, para que agentes federais ou situações federais trouxesse o processo, que o crime fosse considerado não um crime político, e sim um crime um crime comum de homicídio. E aí me traz uma certa preocupação, porque a gente fica falando, ele foi indicado a um dia antes da morte dela. A investigação tem que continuar, porque se alguém indicou ele, alguém estava sabendo do que ia acontecer. Porque por mais que você tenha pressão política, eu sei que existe pressão política para colocar delegado em tal delegacia, funcionário em tal delegacia, por amizade, por outros motivos de cuidar do homicídio de uma vereadora. Mas alguém fez articulação e aceitou essa articulação de colocar o delegado que ia elucidar o caso, ou que ia ser responsável pelo caso, um dia antes. E quem faz a nomeação não é o deputado, não é o conselheiro do Tribunal de Contas. Tem que ir atrás... Mas pressiona, né? Mas pressiona. Mas faz pressão um dia antes. Os caras escolhem até o diretor da escola de samba no Rio de Janeiro, né, meu? Tá aqui. O planejamento foi meticuloso. O Diogo da Luz, isso aí, de alguma maneira, começa a responder sua indagação, hein? O delegado pediu, não mata no caminho da polícia... Da Câmara e nem volta. Espera só um pouquinho, Diogo, porque parece que a gente tem imagens, é isso, Filipinho?
das pessoas chegando lá em Brasília neste momento. Imagens lá do aeroporto em Brasília que mostram a chegada desses 3 envolvidos, mandantes, segundo a Polícia Federal, do crime que matou Marielle Franco. Estamos falando de Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, do seu irmão Chiquinho Brazão, que é deputado federal pela União Brasil do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive o próprio partido parece que vai abrir aí um procedimento para expulsá-lo do partido. E também estamos falando sobre Rivaldo Barbosa, que é o delegado, era o delegado na ocasião da morte da Marielle Franco. Para quem nos acompanha aí por imagens, está vendo carros da Polícia Federal chegando ali em um hangar no aeroporto de Brasília, que está recebendo aí estes 3 que foram levados do Rio de Janeiro. Segundo as informações do ministro Ricardo Lewandowski, que deu entrevista coletiva há cerca de 1h30 atrás, eles já passaram por exame de corpo de delito lá no próprio aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ou seja, aquele exame que se faz quando qualquer pessoa é presa, para fazer ali um relatório das suas condições físicas e até mentais. Ou seja, eles já estão presos, eles estão simplesmente sendo transportados agora para Brasília, chegando neste momento, vez que ficarão presos no presídio lá no Distrito Federal. E aí, para quem nos acompanha por imagens, os carros, as viaturas da polícia chegando no aeroporto de Brasília. Voltando aqui, com mais imagens, a gente volta imediatamente para Brasília para atualizar a nossa audiência da chegada desses 3 mandantes do crime, segundo a Polícia Federal, do crime que matou Marielle Franco. E voltando para o nosso debate aqui. Ou seja, o delegado, o Rivaldo Barbosa, um desses 3 presos, delegado-chefe da Polícia Civil, só tinha uma condição para a morte da Marielle. Não matem no caminho da Câmara e nem na volta da Câmara, para não dar na cara que é um crime político. Diogo da Luz. Sem dúvida. As informações que vão aparecendo vão reforçando essa impressão. Cada vez eu vou me convencendo mais e por isso é muito bom o debate aqui, né? Agora, o que me deixa muito triste é que a gente vê, embora a Polícia Federal tenha executado um bom trabalho, acho que vale enaltecer, porque ela conseguiu resolver o caso em menos de 1 ano e ele estava parado por 5 anos, a sensação que fica pra gente ainda é a de impunidade. Mesmo tendo o caso resolvido agora, em grande parte, a gente olha para a situação e fica pensando, mas mais de 90% dos casos não são resolvidos, como já se comentou aqui. Quantos não serão que não foram resolvidos justamente porque pessoas da polícia, não todas, logicamente, mas pessoas importantes da polícia estão nos cargos-chave justamente para desmontar investigações. A gente vê que foram 5 anos enrolando um caso relativamente simples, que eu até me perguntava, se o autor do crime foi preso 1 ano depois, como demorar tanto tempo para descobrirem aquilo que ele delatou e que ele já tinha dito, eu vou entregar outras pessoas, mas não aparecia solução. Agora a gente vê que é isso. E aí fica aquela ideia, é só no Rio de Janeiro? Não. Porque o que acontece no Rio de Janeiro hoje é o que vai acontecer no Brasil inteiro mais para frente. A gente vê as falhas do Rio de Janeiro se disseminarem por todos os estados brasileiros. Para mim, a sensação de impunidade ainda é gigantesca. E uma informação importante, os 3 já passaram por audiência de custódia. A lei fala que a audiência de custódia deve se dar em até 24 horas, mas é até 24 horas, nada impede de já acontecer de imediato. O que já aconteceu, inclusive, foi no próprio Rio de Janeiro. Lá mesmo, já foram submetidos a uma audiência de custódia com o juiz assessor do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no STF. O assessor dele é o desembargador Ayrton, daqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que está emprestado, cedido ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Ele presidiu esta audiência de custódia e a prisão foi mantida já, professora Priscila. É importante a gente dizer que ela foi mantida, a gente não conhece o teor, né, da mantença dela, mas provavelmente eles entenderam pelos requisitos que estão colocados nos artigos trazidos lá no processo penal. Eu vou falar um pouquinho de forma bem... Sim, mas traduzindo. Sim, hein? Traduzindo. No artigo 312, Coba, e no artigo 303 do Código de Processo Penal, eles trazem os fundamentos para a prisão preventiva, entre elas, necessidade da aplicação da lei penal, da lei processual, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, mas é bom a gente dizer que não cabe qualquer
qualquer crime. Eu já até havia dito, né, no início do programa que dentre o crime praticado ou pretensamente praticado seria possível, que é um crime que tem a pena máxima superior a 4 anos, né, um crime doloso. E aí, quando há essa mantença, no começo também do programa aqui, que a gente participa, eles falaram que ele vai ser levado o relatório para a Câmara para ver se os deputados mantêm, né, a prisão dele. Se eles entenderam por manter essa prisão, né, preventiva, agora eles vão para o presídio, que agora a gente acabou de ver que eles estão desembarcando, e tem a possibilidade da defesa impetrar habeas corpus, todas as peças que são pertinentes para poder questionar, como, por exemplo, a contemporaneidade, não é? A proximidade dessa necessidade da prisão com os fatos. Se bem que a gente tem uma limitação, né, de habeas corpus no STF, né? Quando a decisão é do próprio STF, tem essa limitação. É porque a gente tem recursos que a gente chama de recursos nominados, né? E com tempo, ou seja, dentro do prazo. O processo penal, a gente tem recursos que são específicos e com prazos. Mas o habeas corpus, a gente precisa dizer que é um remédio constitucional quando tem uma violação ou, né, há uma pretensa violação ao direito de locomoção, ao direito de ir e vir. E como envolve prisão, é possível que a defesa, não sei, né? Acho que é possível que a defesa impetre aí pedido de habeas corpus. Meus amigos, alguém acha que tem chance deles serem soltos, ou o senhor? Eu acho que não. Eu acho que volto a dizer o que eu estou falando desde o início. A repercussão que tem desse caso, dificilmente eles vão conseguir uma guarida para ficar uma noite ou 2 noites, porque eu acho que eles não estão indo para prisão, né, para penitenciária. Eles vão ficar nesse momento presos nas carceragens da Polícia Federal. Não, vão para o presídio. Vão pro presídio? Segundo o próprio ministro Lewandowski. Vão para o presídio de segurança máxima. Aí não sei. Vão, já disseram que vão para o presídio. Não pela questão de segurança, mas para serem mantidos mais isolados dos outros. Tem prisão especial. O artigo 295 do Código de Processo Penal sinaliza prisão especial para algumas pessoas. O que é essa prisão especial? Não é? Até antes aí do trânsito em julgado, determinadas pessoas, até pelo risco que correm dentro do sistema prisional, elas não ficam junto com outras pessoas, como é o caso do delegado, que tem essa prisão. Não é? Então é mais uma questão de contenção da segurança do recluso, né, do preso, ainda que preventivamente. Então, provavelmente, como o Diogo falou, e é assim mesmo, eles vão ficar nessa inserção que a gente chama, né? Sim. Na inserção para poder ver qual penitenciária que eles vão aguardar aí a possível liberação, que eu também acredito. E a nossa equipe de jornalismo está em cima lá em Brasília. Certamente eles vão diretamente para onde eles forem levados, ou seja, já a gente tem essa informação concluída aí para onde irão os 3 presos. Hoje, pela manhã, no caso Marielle Franco, lembrando que a Polícia Federal dá como concluída a investigação, dá como desvendado o caso, o Ricardo Rous. Kobo, o que me chama também muita atenção, e eu queria falar aqui com você, com a nossa audiência, é uma coisa que o Mano trouxe aqui sobre a tentativa de colocação dos tentáculos desses grupos organizados, do crime organizado. A gente viu aquele trecho que você leu aqui, mas foi muito bem organizado, pensado, calculado nos detalhes por pessoas que ocupavam postos-chave como agentes públicos. Hoje, deputado federal, membro do Tribunal de Contas, pessoa que foi chefe da Polícia Civil, ou seja, o tamanho desses tentáculos do crime organizado na nossa sociedade e na política, que não é só no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo a gente vê que tem várias empresas de fachada do PCC, ora a polícia pega, ora uma investigação pega, ou seja, o crime se organizando, se profissionalizando, tentando legalizar a origem do dinheiro que faz. É um questionamento de como enfrentar isso, como nós podemos, enquanto sociedade, cortar esses tentáculos, lidar com isso, melhorar a nossa legislação, a nossa forma de investigação e, obviamente, de julgamento. Para quem nos acompanha por imagem, está vendo aí o avião lá em Brasília que leva os 3 presos, Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa. Este é o avião em que eles estão, acaba de pousar lá no aeroporto de Brasília com os 3 presos nesta operação que aconteceu pela manhã lá no Rio de Janeiro. Lembrando que assim que foram presos, foram levados à autoridade judicial, que já realizou ali a audiência de custódia, confirmando a prisão, uma audiência que foi presidida pelo desembargador Ayrton Vieira, que é auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no âmbito do Supremo Tribunal Federal, confirmou a prisão
portanto, e depois passaram os 3 por exames de corpo e de delito, ou seja, aquele exame que se faz quando a pessoa é presa mesmo, para ver as condições de saúde física e mental, e depois disso já foram encaminhados para o aeroporto de Brasília, neste avião que acaba de pousar, e ali viatura da polícia já na porta do avião. Para quem nos acompanha por imagem, está vendo aí, o avião está pousado no aeroporto e já tem uma viatura na porta, porque é assim que a polícia está tratando. E não é só uma viatura, algumas viaturas. Para quem nos acompanha por imagens, está vendo aí a chegada dos 3, ouviu, senhor? Não, e a gente fica falando delegado, Tribunal de Contas, deputado. A gente não pode esquecer. Pessoas também, importantes, não, né? Não, mas a gente não pode esquecer também que quem matou era um ex-policial. Tem isso era também. Um ex-policial. Não era que nem antigamente que era um jagunço. O jagunço foi lá e ceifou a vida. Não, era um ex-policial. Era um ex-policial. Por quê? Porque muitas vezes ele tinha tentáculos e possibilidades também de sair ileso dessa situação. Ele mesmo conseguiria se proteger porque tinha conhecimento e conhecidos dentro da corporação. Rony Dentro da Lessa, corporação. ele foi um policial, ele foi do BOP, inclusive. Ele não foi qualquer policial, ele foi da tropa de elite da polícia Treinado militar. pelo Estado brasileiro e se torna um agente do crime organizado. Foi um policial da tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e depois é que começa a desviar e se torna um braço de força da milícia, e foi o escolhido até pelas suas habilidades de tiro e de operação, né? Um policial operacional de fato, foi escolhido para executar a morte. Vamos lembrar que ele matou a Marielle e o motorista da Marielle Franco. Então foram 2 vítimas fatais nesse dia, e ele já está preso já há um bom tempo. Tá aí as informações que chegam agora de que eles serão levados diretamente para a Papuda, lá no Distrito Federal. Os 3, Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa. O grande nome aí de novidade, mano, no meu ponto de vista, o nome que aparece, que agora surpreende a muitos, é a do delegado, é a do Rivaldo. Porque os executores a gente já sabia há um bom tempo, já estão presos, já delataram e tal. O nome da família Brazão apareceu já lá atrás, quando eles eram acusados de obstruir a justiça, de atrapalhar as investigações. Recentemente, quando a imprensa noticiou a delação, já diziam que o Domingos Brazão era o delatado, mas o Rivaldo Barbosa parece que é a grande novidade nisso tudo. Exatamente, e é uma novidade chocante, né? Por toda a história, por ter a ligação com a própria Marielle, desde o tempo que a Marielle era a assessora do Marcelo Freixo, na época da CPI das milícias, até pelo fato de ter ele se tornado o chefe da Polícia Civil. E se tornou, veja como o Rio de Janeiro nos coloca um desafio muito impressionante como país. Porque muita gente diz que, não, para resolver a segurança do Rio, você tem que fazer uma intervenção federal. Pois bem, a intervenção federal foi feita no governo Temer. O Braga Neto foi nomeado interventor, e foi durante essa intervenção que o Rivaldo virou o chefe da Polícia Civil. Mano Ferreira, neste momento estão descendo do avião os 3. A imagem está bem de longe, a nossa equipe está se dedicando da maneira que dá, né? Eles estão descendo do avião e entrando no camburão. É do avião para a viatura. E dali sairá o comboio diretamente para o presídio da Papuda. Neste momento, descendo do avião, Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa. Eles descem do avião e já entram nas viaturas. Não passa nem por um saguão do aeroporto, nem por uma sala, nem por nada. É do avião para a viatura e vão diretamente para o presídio da Papuda, neste momento descendo os 3 e entrando nas viaturas. O Ricardo Rous. Olha, realmente, eu queria fazer uma pergunta para a professora aqui, que eu recebi aqui da nossa audiência, que ficou uma dúvida com algumas pessoas aqui. Nós temos aí uma pessoa que puxou o gatilho, mandantes A, mandantes B, alguém que de certa maneira obstruiu a justiça. A penalidade para essas pessoas é a mesma? É proporcional? Alguém é mais culpado que o outro? Não? Como não é minha área, eu... Vamos lá. Eu vou me dar a pergunta. Marielle, crime político. E o motorista? Olha, tá tudo bem, tá me vendo? Então tá bom. Primeiro, a do Ricardo. Eu vou só repetir aqui, tá? Não, quando a gente fala de autor, então a gente tem autor, coautor e partícipe. O que é autor, coautor e partícipe? Autor é aquele que realiza a ação nuclear. Tá aí, ok?
Nesse caso, que deu os disparos. Isso, que é vocês vão falando os nomes aí, porque O Rony Lessa. Rony Lessa. Então ele é o que nós chamamos de executor, certo? Então é aquele que executa. Só que eu preciso explicar para que todo mundo fique muito claro que a gente tem o autor e o coautor. Quem é o coautor para o direito penal, para a doutrina, para os estudiosos do direito? O coautor é aquele que adere à conduta. Ou seja, eu falo assim, vamos comigo? Eu falo, vamos. Então a gente tem a unidade da infração, eu concordo para aquilo. Então eu não sei se existiu um coautor nesta relação, né, da morte dela. Agora, o problema está no partícipe, né? Que eu acho que talvez seja a dúvida maior dos nossos telespectadores. O partícipe, ele está fora da ação nuclear. Mas ele realiza condutas que são importantes para que o autor possa, então, executar. Então, ele instiga, ele induz. E cuidado aqui, deixa eu terminar. Porque senão se eu falar instiga e induz, a gente pensa que é o partícipe. E o partícipe para o direito penal, ele tem uma menor relevância em regra. Por quê? Porque ele não realiza a ação nuclear. Então ele vai dar a faca, ele vai dar a corda. Para o direito penal, ele responde pelo mesmo crime. Então aqui eu já respondi uma questão, né? Ele responde pelo mesmo crime. Porém, eu vou analisar a medida da sua culpabilidade. Então se a culpabilidade é de menor importância, o Código Penal manda diminuir a pena. Não é o caso de nenhum dos dois, de nenhum deles aqui. Mas quem contrata não tem mais participação? Então, aí, é a dúvida espera aí, que agora eu vou aqui. falar. O nosso Código Penal, ele não fala do domínio sobre o fato. Então a gente tem uma teoria, né, que a gente complementa e a gente Foi muito discutida no mensalão. Ação Penal 470. Perfeito. Então, como discutido outrora, volta à baila aqui, é a questão do domínio sobre o fato. As pessoas podem não executar, mas se elas podem parar aquilo que foi pedido para que se execute, ela é tão autora quanto. Agora, quanto à questão de pegar mais pena, pegar menos pena e falar do motorista, nós estamos diante da vítima. Para a gente apurar quem é o autor, a gente coloca a ação, a omissão e a questão da realização da conduta dentro do percurso do crime. Então, por que a gente não usa a participação para o autor intelectual? Porque se eu mando matar, eu pegaria menos pena do que quem manda, do que quem mata. Então, o direito penal, ele complementa a participação, que é aquele da instigação, do induzimento, com a teoria sobre o domínio do fato. O que quer dizer isso antes que o Koba fale? Explica, desenha. O autor, o que é autor? Eu acho que eu estou sendo bem didática, Tá sim. Nós não temos, se a gente não levasse em consideração esse complemento, essa teoria complementar, por exemplo, o brasão, ele seria um partícipe. E sendo um partícipe, ele teria menos pena do que o executor. Então a gente não utiliza, a gente tem um complemento. O que esse complemento faz? Ele fala, você mandou? Você poderia parar? Então a sua pena vai ser igual a de quem executou. Agora, claro que lá no começo do programa nós dizíamos sobre a fixação da pena. E aí eu levar em consideração o que eu disse. A fixação da pena, ela leva em consideração, na pena base, circunstâncias que a gente chama de circunstâncias judiciais. Culpabilidade, antecedentes, conduta social. Então, o fato deles terem exercício aí de comando, ser deputado, pode ser levado sim para pegar uma pena maior que a outra. Por exemplo, o delegado. Nós precisamos partir do pressuposto que talvez ele tenha atrapalhado muito mais do que até quem mandou. Aqui eu tô falando, a gente sempre tem que dizer que é pretensamente, porque a gente tem a presunção de não culpabilidade, estado de inocência. Tem que esperar condenar, né? Isso. Mas tudo indica. Isso, mas trazendo os elementos que foram aqui colocados, a gente tem que se preocupar, como já falava o Ilcim, o Mano, todos nós aqui, na circunstância do delegado, que ele seria, em nome do Estado, aquele que deveria apurar. De repente, Ricardo, respondendo aí a pergunta da audiência, pode ser que na hora de colocar no sistema trifásico, ele tenha uma pena tão grande quanto quem determinou. São 16 horas e 13 minutos. As informações que chegam agora é que os três desceram algemados do avião para as viaturas. Os três desceram algemados do avião para a viatura. Primeiro desceram os policiais que acompanharam os três do Rio de Janeiro para Brasília, do Rio de Janeiro para o Distrito Federal. Depois os policiais é que desceram os três que foram presos pela manhã, Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa, e os três já algemados, do avião para a viatura. E na sequência, assim que eles encerrarem ali a descida de todo mundo que precisa acompanhar os três e fizerem certamente a passagem de bastão, dos documentos que acompanham os três nesta prisão, sairá esse comboio diretamente do aeroporto para o presídio da Papuda, lá no Distrito Federal, Wilson Pedroso.
Agora eles vão pagar conforme a lei. Mas vale falar, eu ainda tenho dúvida. Todo mundo dando como encerrada, mas eu tenho ainda minhas dúvidas, porque esses 3 têm muito por falar ainda. Tem muito por falar. Independente que sejam interesses particulares da milícia ou deles que estão envolvidos na milícia, tem voto junto à milícia, eu ainda acho muito estranho a indicação desse delegado um dia antes. Isso ainda me causa uma certa estranheza, porque eu sei o quanto é difícil essa remoção de um delegado de um lugar para o outro, mesmo tendo a pressão política, e a um dia antes, assim, foi coincidência um dia antes. Desculpa, eu já trabalhei muitos anos em setor público, essa coincidência de você é jovem, dia... como você trabalhou muitos anos? Trabalhei 30 anos. É muita coincidência, um dia antes da operação, da morte, essa remoção do delegado pro local justamente que ia ser pela pessoa que ia ser responsável. Desculpa te interromper, mas nesse momento as viaturas deixam ali o avião e saem em comboio para o presídio da Papuda. As viaturas que a gente via há pouco ali na porta do avião deixaram a porta do avião, estão saindo neste momento do aeroporto lá do Distrito Federal, estão em direção ao presídio da Papuda. Portanto, agora os 3 vão para o presídio, já estão a caminho do presídio, passaram por toda um processo aí de prisão, né, que eles têm que ter audiência de custódia, exame de corpo de delito, transporte do Rio de Janeiro para o Distrito Federal, e agora estão indo para o presídio da Papuda, quando são 16h15, Ricardo. Nelson, você falou que a Polícia Federal está dando como esclarecido, porém não como encerrado o caso, correto? Eles estão dando como encerrado. Como encerrado. O inquérito foi encaminhado para o Ministério Público. Só para deixar claro, já havia inquérito no Rio de Janeiro, na Polícia Civil do Rio de Janeiro, ou seja, um inquérito no âmbito estadual. Inclusive, essa foi uma crítica, uma cutucada do ministro Lewandowski nas investigações no Rio de Janeiro, de que ficou lá por tantos anos, 5 anos, não é isso? E ele citou a Polícia Civil. Ele citou nominalmente. E só no ano passado, há um ano, portanto, é que a Polícia Federal instaurou um inquérito no âmbito da Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal não está investigando há 5 anos. A Polícia Federal está investigando só há 1 ano. E aí é essa crítica, essa cutucada que o ministro Lewandowski dá na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Lá ficou 5 anos e não resolveu. Aqui, em 1 ano, nós estamos dando como desvendado o caso. Mas tem quem matou, tem quem mandou matar. E por que mandou? E por que mandou matar. E é uma investigação, mesmo que só em 1 ano, de quase 500 páginas que foram reveladas hoje, né? Estava em sigilo e a partir de hoje, agora, no começo da tarde, é que essa investigação se tornou pública e a gente está tendo acesso pouco a pouco, né? Porque é muito documento, dos detalhes dessa investigação. Detalhe de que o delegado já tinha pedido para não matar no caminho na Câmara. Detalhe de que a família Brazão já tinha colocado infiltrado dentro do PSOL, até para saber de mais detalhes. E esses detalhes a gente vai conseguindo à medida em que a gente vai lendo essas 500 Agora páginas. Agora a pergunta, se um dos Brazão, ou os 2, ou os 3, quiserem fazer delação. É isso que eu tô falando. Caso. Não, mas e aí? Mas não é só essa questão, não, deles fazerem delação. A delação seria para pessoas superiores, vamos dizer. Se eles quiserem falar, olha... Agora, o que me intriga muito é quando dizem que o caso está encerrado, é um delegado, o chefe da Polícia Civil, não pode ter feito isso sozinho dentro da polícia. Para ele barrar uma investigação, ele precisou ter envolvido diversas outras pessoas, porque não... E aí que eu fico pensando, e quantos outros casos ele não segurou também? Então esse caso não pode ser encerrado. Tudo bem, nós pegamos os principais, agora essas pessoas terão que dizer quem serão os próximos, senão nós temos o risco de ver, Nelsinho, que o próximo chefe da Polícia Civil, de repente, seja envolvido no caso Marielle também, e que a gente não sabe o nome deles. Por isso que é muito importante investigar a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu sinto, assim, muita dificuldade de não entender o caso como encerrado, vez que a Polícia Federal é quem está falando. Eu preciso só explicar uma coisa, Koba, que é importante também para os nossos telespectadores. O fato deles terem desvendado
essas autorias que foram trazidas hoje pela manhã, nada obsta que as investigações possam continuar em sentido contrário, não tem problema. E o Ministério Público, que daqui é o Procurador-Geral da República, eventualmente, se ele vir que é caso, né, de ter alguma outra ligação, que eu não acho que também tenha, tá? Eu acho que realmente está solucionado por hora, ele pode pedir novas diligências. Nós temos, né, na legislação a possibilidade de que, encerradas as investigações e sendo o titular da ação penal, que o caso aqui é o Procurador-Geral da República, sendo o caso de ver novas diligências, ele pode pedir que as investigações continuem. Então, só para esclarecer, que acho que a sua pergunta era essa. Isso, agora uma coisa que é importante... Ele tem 3 alternativas, não é isso, Isso, Priscila? ele pode ofertar, porque assim, além de tudo, só para fazer um registro, a gente ainda tem a peculiaridade de ter uma prerrogativa de foro, né? Então, em regra, se fosse um preso comum, seria o que o Koba está querendo dizer. Ele pode não se contentar com as investigações e pedir novas diligências, que isso é permitido no processo penal. Ele pode ofertar denúncia, ofertar uma petição falando, olha, eu quero que se processe a investigação, o homicídio. E ele pode pedir, inclusive, que não acho que é o caso, diante aí dos indícios, né, relevantes, o arquivamento. Então, essas é só para te responder, que talvez também seja a dúvida dos nossos, né, telespectadores com relação aos desdobramentos possíveis. Então, não quer dizer que a polícia chegou, até então chegou, não tem como contestar em sentido contrário. Mas havendo elementos, a Procuradoria, né, Geral da República pode pedir devolução dos autos de inquérito para a continuidade das investigações. Agora só para esclarecer técnica. Acho que nós temos que parabenizar, acho que já fizemos muito aqui, o trabalho da Polícia Federal, que, né, um ano ou menos de um ano conseguiu, por fim, ou pelo menos elucidar isso que já se arrastava por muito tempo aí. Parabéns à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal. Pois é, eu acho que todos nós temos que parabenizar a Polícia Federal por esse trabalho. Mas eu acho que um aspecto interessante é que a gente pode separar o que é o caso Marielle, ou seja, o assassinato dela, que foi desvendado, do que ele revela sobre o grau de envolvimento das milícias e do crime organizado dentro do Estado brasileiro. Porque aí é um fio que precisa continuar sendo puxado e que é muito mais complexo do que apenas o caso Marielle, que tem uma centena de outros casos, certamente, envolvidos. Existem dezenas de assassinatos, inclusive políticos, no próprio Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, que muitos dizem que tem ligação com a milícia, com o crime organizado e que nunca foram devidamente apurados. Então, em 98 foram 94 assassinatos, homicídios. Olha isso. Assassinatos, homicídios. 94 homicídios de políticos. Isso, prefeito, vice-prefeito, vereadores, 94. No trâmite de investigação aí, no decorrer dessa investigação, a gente teve gente morta também, não sei se vocês lembram, né? Que de alguma maneira poderia ser um crime vinculado à obstrução de justiça, queima de arquivo vivo, né? Tem tudo